Então, neste quarto e último bloco, com o padre Pedro Rubens Ferreira Oliveira, como já foi dito, reitor da Universidade Católica de Pernambuco desde 2006, presidente da Federação Internacional de Universidades Católicas desde 2012 e também presidente da Associação Brasileira de Universidades Comunitárias, ABRUC, já em ambas instituições no segundo mandato, e foi por eleição que o padre Pedro Rubens foi, enfim, escolhido para esses importantes cargos de presidência da federação e da associação. Então, a pergunta que havia, a indagação que nós, com a qual nós terminamos o bloco anterior, foi a respeito de novas formas de leitura da Bíblia. E aí, pelo menos no Brasil, há um destaque, a teologia da prosperidade. As pessoas têm necessidades no Brasil, elas precisam ter esperança, e essas esperanças são colocadas muitas vezes na própria leitura da Bíblia. Isso não apenas na religião, a gente encontra no Poder do Agora, não é? O Segredo. Então existe uma vasta literatura no sentido de que, olha, se você pensar, se você acreditar, isso vem. Não é? Eu queria que falasse um pouco. Bom, tem um livro que eu aconselho, de um autor português, José Tolentino Mendonça, que foi editado aqui no Brasil também, tem uma versão brasileira do livro, A Leitura Infinita, Bíblia e Interpretação, e a sua interpretação. Um livro fascinante, e que eu tive a alegria de fazer o prefácio desse livro. Foi a condição para que esse livro fosse publicado aqui no Brasil. Enfim, e ele defende essa ideia, a leitura, a Bíblia cresce com quem a lê, né? Quer dizer, cada uma pessoa que lê a Bíblia, essa pessoa é como se ela estivesse acrescentando, pela interpretação que ela dá, ela acrescenta algo àquilo que está lá. Agora, tem uma regra que é fundamental: a pessoa não pode dizer mais do que o que está lá, e nem de qualquer jeito, né? Certo. Então, não quer dizer que a leitura infinita ou as interpretações múltiplas da Bíblia, elas podem, com todo direito, se reivindicar do que está lá escrito. Então, essa é uma dificuldade, mas é também um debate e um tema de pesquisa e de estudo, certo? Dito isso, eu seria incapaz de enumerar ou de defender ou de explicar com detalhes o que fundamenta a teologia da prosperidade. Mas, em todo caso, ela não me parece nem ser teologia e nem ter fundamento na Bíblia, porque eu não encontro o enraizamento nas Escrituras, né, dessa chamada teologia da prosperidade, porque ela supõe, né, que Deus é que vai administrando os bens desse mundo e que vai distribuindo conforme, né, algumas normas de conduta. Então, eu não sei, porque me parece entrar dentro de um imaginário de religião como troca de favores entre Deus e o ser humano. E aí eu não consigo me identificar, nem mesmo perceber a relação desse pensamento, dessa forma de ler ou a Bíblia, ou mesmo a função da religião na vida das pessoas. Então, eu não me sinto autorizado a falar, mas para fazer uma análise assim aprofundada, mas o fato de fazer sucesso não quer dizer que tem respaldo nem na Bíblia e nem que tem a ver com o cristianismo. Então, realmente eu tenho sérias dificuldades com essa afirmação, às vezes chamada de teologia, mas eu acho que ela não entra na lógica de Deus, porque Deus não funciona na lógica do toma lá da cá, como muitas vezes foi interpretada a Bíblia, né? Se você fizer isso, então você vai se sair bem. Se você não fizer,
né, você vai se dar mal. Então, essa forma de interpretar a nossa relação com Deus pode ter alusões a passagens bíblicas, mas ela não dá conta do conjunto da interpretação das Escrituras, né? Ou, no máximo, a gente pode ver isso como um momento da compreensão do povo bíblico da sua relação com Deus. Um momento não só que evoluiu, mas que passou por experiências dramáticas, dolorosas, mas que foram também de aprendizado, como o exílio, né? O exílio é uma experiência dramática, porque dentro do imaginário dos povos bíblicos naquela época, Deus, o Deus de Israel, o Deus que estava naquele pedaço de terra. Então, de certa forma, havia uma compreensão de que havia vários deuses e que o Deus de Israel sendo nos enviado para essa terra. Ora, se o povo de Deus, do Deus de Israel, foi exilado, significou, num primeiro momento, de que o Deus de Israel era mais fraco do que os outros deuses, porque perderam a guerra, e que o exílio, o povo de Israel ia viver numa terra que não era dele, de fato não era, e que Deus não estava com eles. Então, essa experiência traumática possibilitou um aprofundamento da visão de Deus. Deus não é só o Deus daquele pedaço de terra, e Deus não fica preso a terra nenhuma, ele está com a gente em qualquer lugar. Só para citar um exemplo mais antigo. Então, assim, até que ponto a teologia da prosperidade, eu diria, tem duas grandes interrogações. Qual é o respaldo que ela tem nas Escrituras, de uma forma a não citar textos de qualquer jeito, ou só para legitimar o que a gente já disse, e, no segundo momento, eu digo, até que ponto é uma teologia, até que ponto ela pode ser dita como um discurso a partir da revelação de Deus, um discurso sobre o Deus cristão. Eu acredito que essas duas perguntas, elas não têm resposta na teologia da prosperidade. E isso me remete a uma questão, ao meu ver, muito significativa, que é a seguinte: nós temos na Bíblia o Antigo Testamento, onde é comum apresentar-se Deus ligado à ideia de temor. É um Deus temível, é um Deus de guerras. E vem o Novo Testamento, que apresenta o Deus com a mensagem de amor. Então, até parece que não é o mesmo. O Deus fundado na ideia de temor e um Deus fundado na ideia de amor. E na construção desses testamentos existiram culturas também diferentes, não é? O Novo Testamento, com base em uma cultura muito forte, grega, não é? E o Antigo Testamento, com base na cultura de um povo muito forte também, mas vencido, não é? Que era o povo hebreu. E aí eu lhe pergunto, se existe uma onisciência de Deus, porque isso costuma ser atribuído, como justificar aquela parte inicial de que vem a criação, vem o descumprimento, né, de um determinado comando que o Deus havia determinado: olha, não coma dessa árvore, não é? E, portanto, houve uma espécie de exílio também do Adão e da Eva, e 7 gerações depois há uma destruição com o dilúvio daquela construção que foi feita, não é? Mas como é possível compatibilizar a onisciência com a quebra daquele primeiro comando de comer a maçã, ou com, na verdade, a quebra de um outro comando ao ponto de 7 gerações depois haver o dilúvio para destruir a criação? Digamos assim, é uma leitura difícil a Bíblia, não é? Se simplesmente, como falou no início, cada um for fazer a sua própria leitura, as conclusões serão as mais difíceis. A Bíblia é um livro difícil de ler. A dificuldade da Bíblia, o bom livro é aquele que a gente precisa, que a gente não descarta. Então, é difícil, mas é um livro que não é para ler como um livro descartável
e nas próximas férias eu vou ler outro livro, porque eu já li a Bíblia. Não é um livro desse tipo. Então, é um livro de aprofundamento constante. Aliás, Bíblia, né, são vários livros, então, certo. Na verdade, é uma biblioteca. Claro. É uma biblioteca condensada, certo? Então, essa biblioteca é muito complexa. Então, os livros, eles não estão, eles foram organizados depois. Certo. Então, a questão é que lógica que perpassa todos os livros, né? E que seria assim, mas essa filigrana que a gente encontra na Bíblia, essa costura do livro, ela vem posterior à existência de muitos livros. Então, é importante dizer que o capítulo 1 do Gênesis e o capítulo 2, eles falam da mesma coisa, mas não dizem da mesma forma. São duas tradições diferentes para falar da criação, da origem humana, do princípio que rege a humanidade. Um é dentro do paradigma, digamos, temporal, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, né? Dentro de uma sucessão temporal, e o outro é mais diacrônico. São duas versões para falar da humanidade, quer dizer, na figura do homem e da mulher, Adão e Eva. Entendeu? Então, se esses dois livros não dizem a mesma coisa, não são iguais, são duas tradições diferentes, e eles foram colocados igualmente na Bíblia, então isso quer dizer alguma coisa desse livro. Não é um livro que a gente vai encontrar, não é um livro de coerências assim simplistas, de coincidências. Então, por isso tem 4 evangelhos, normalmente tem 2 ou 3 narrações de um mesmo episódio. Então, a Bíblia, ela contempla a diversidade das versões e ela deixa ao leitor tirar lições ou as consequências daquilo ali. Aí ele diz, mas ela não está falando da verdade? Então muda a nossa concepção de verdade. Porque ela não tem uma versão só de um mesmo fato. O livro das crônicas e o livro dos reis. Um é o relato oficial e outro as crônicas que faziam daquele relato. Mas estão falando da mesma coisa, mas tem oposições e conflitos de interpretação. Então, a Bíblia ela não coincide em todos os seus escritos, mas essa não coincidência do relato, ela não depõe contra a falta de verdade da Bíblia. Ela só quer dizer que o caminho que a gente faz para encontrar a verdade é muito mais longo do que você abrir a Bíblia e encontrar uma resposta ao seu problema. Então, a Bíblia não é um livro de respostas, é um livro de perguntas. Quando a gente lê a Bíblia, a gente deveria sair com mais perguntas ou reformular as novas perguntas. Então, eu acho que o nosso equívoco é querer ler a Bíblia como um livro onde eu vou encontrar respostas. Segunda dificuldade é que esse livro, que teve tantas tradições diferentes, que teve uma série de culturas, que ele foi dando conta dessa busca de Deus ao longo de tantas culturas. Esse livro que foi costurado muito posteriormente, com versões diversas, com manuscritos que estavam incompletos. Esse livro completo que a gente vê, às vezes, como se fosse uma edição simples, ele não é, ele tem uma variedade interna. O problema é que a gente lê com óculos da ciência moderna e do princípio, de alguns princípios da não contradição. Então, assim, o óculos com o qual nós lemos a Bíblia talvez não seja o bom, né? Aí, o que eu diria? Quando a gente olha para uma paisagem com um óculos escuro ou com um óculos amarelado, a gente vai ver a paisagem toda amarelada. Mas não mudou nada na paisagem, mudou só na nossa visão. Então, muitas vezes, a leitura que a gente faz da Bíblia é que está com um óculos, que está com uma tonalidade que talvez não tem nada a ver com o que está escrito, ou a interpretação não está devidamente apurada, ou então a gente está buscando coisa na Bíblia que ela não era o problema da Bíblia, era o problema nosso. Então, a gente quando pergunta qual foi a origem do mundo e vai ler o Gênesis,
não fala nada sobre a origem do mundo, gente. O livro está querendo dar conta do problema do mal. Então, seria uma linguagem então assim, as metafórica, né? pessoas vão buscar no Gênesis, por causa do nome, o princípio, mas o problema de fundo, que aquelas narrativas estão querendo responder de forma narrativa, não científica, moderna, do silogismo, não tem silogismo, aquelas narrativas, elas não estão respondendo à pergunta que nós fizemos de como começou o mundo, de como surgiu o mundo. O fato de falar de origem não está querendo dizer que é a origem do mundo. Então aí a gente foi encontrar passagens que dizem, então o mundo foi criado assim, e a gente passa de uma narrativa bíblica a uma cosmovisão que é impossível que naquele estágio da humanidade ele estivesse falando de perguntas que nós fizemos depois do século, sei lá, 12, século 15. Está entendendo? Então, assim, não é um livro mágico. Então, a pergunta que o Gênesis quer responder, uma pergunta fundamental, não só, né? Afinal de contas, com tanta desgraça na humanidade, né? O mal está intrínseco à humanidade, por que Deus, então, criou o homem e a mulher e não criou perfeito? Por que não criou só para o bem, se é a criação dele? Então aí o livro vai responder que Deus criou o homem e a mulher, tudo estava bom, ele viu que tudo era bom, mas no decorrer da história, então, se tem uma mensagem que aquele livro quer responder, é que o mal não existe desde o início. O mal não está no fundamento da existência humana. Ou seja, ele é uma degeneração, digamos assim, consequência, né? Por exemplo, tem a história de Caim e Abel, o primeiro crime da humanidade, um irmão que mata outro irmão. Então, assim, quer dizer que não estava intrínseco à natureza humana o mal, mas qual foi o fator determinante? Foi a inveja, então, não está falando, a rigor não está falando nada do princípio do mundo. Está falando se o ser humano tem o mal dentro dele de uma forma congênita. O livro responde narrativamente, dizendo que não. O mal foi no decorrer da história. O homem e a mulher não foram criados maus. Uma ideia que, de alguma maneira, Rousseau teria desenvolvido, ou seja, o homem nasce bom e é a sociedade que o faz mal. Pois é, essa é outra interpretação, mas a outra teoria seria uma teoria maniqueia, por exemplo, né, que na mesma tanto bom quanto mal. Depende, não. Nesse relato bíblico do livro do Gênesis, a afirmação é não. Tudo foi criado bom. E a violência, a inveja, tudo isso foi decorrência, mas não está no ato criador de Deus. Então é diferente. Agora todo mundo vai achar que está criando, que foi a criação dos planetas, não sei o quê. Mas o livro não estava preocupado com isso. Essa pergunta é nossa, não é do livro. Os autores bíblicos... Que nos Estados Unidos ainda... A pesquisa arqueológica ajuda, né? Por exemplo, a elucidar questões como essa. Qual era a questão fundamental a qual esse livro quis responder? É um exemplo simples, né? Mas eu digo, a Bíblia inteira está cheia disso. Então o problema é que a gente coloca perguntas para a Bíblia querendo encontrar lá respostas. Ora, então essa discussão que atualmente existe nos Estados Unidos de se, na verdade, já foram criados, o criacionismo, ou seja, Deus criou Adão e Eva tal qual nós somos hoje, não é? E o evolucionismo, o darwiniano, na verdade o homem é fruto de uma evolução de outros animais que foram se desenvolvendo e não, então nós somos hoje um animal diferente do que nós éramos desde as origens. Isso provoca uma discussão muito grande nos Estados Unidos. Pois é, o criacionismo. A única coisa que eles não vão encontrar é nenhum respaldo na Bíblia. Mas os cristãos nos Estados Unidos defendem a teoria criacionista, né? Sim, mas eu estou dizendo, eles não vão encontrar nenhum criacionismo. Eu digo os cristãos nos Estados Unidos, né?
Ele não, assim, a questão que eu estou falando é assim, como que a gente pode ficar fazendo hipóteses e teorias, mas a gente não vai encontrar na Bíblia uma comprovação não é um livro histórico, dessas mas é um livro hipóteses. metafórico. É um livro que tem muitas linguagens, inclusive a linguagem jurídica, tem a cosmologia, tem linguagem de guerra, estratégia de guerra, tem linguagem romântica. E essa tem de tudo. E essa posição que atualmente o Brasil coloca, isso vem dando algum resultado. Ou seja, nós temos em São Paulo, por exemplo, uma espécie de circuito da fé. Então, nós temos, e com uma grande aceitação na população, ao invés de discutir como nós estamos discutindo aqui, não é? Prefere-se, e essa é uma alternativa que parece vem dando muito certo, os padres serem cantores, os padres fazerem show, as missas serem em forma de shows. Não é? O que é que pensa a respeito disso? Vem dando certo? Olha, como eu sou um péssimo cantor, eu nunca fui tentado a isso, e vai parecer que, eu digo, vamos esperar um pouco, né? Nem todos os padres cantores estão dentro do mesmo registro, tem uns que fazem isso dentro de uma liturgia, outros são padres e cantam, mas dentro de palcos, outra coisa, e por conta do evangelismo, do pentecostalismo, no Brasil surgiu uma demanda, um gosto cultural pelos shows religiosos, né? São sensibilidades bem diferentes, os diversos padres cantores não estão no mesmo registro, não têm a mesma interpretação dessa forma de evangelizar. Então a gente está longe de compreender tanto o fenômeno quanto os efeitos colaterais da forma que eles estão propondo de evangelização, né? Então, digo, há uma diversidade tão grande no mundo religioso católico, né, que a sensibilidade religiosa é diferente, então responde a uma demanda. Agora tem implicações, vai ter consequências, tem rejeição, tem também o imaginário do show, o imaginário de uma liturgia, né? Tem essa questão de religião de massa e religião de aprofundamento, né? Eu estou mais no caminho de formar bem as minorias do que de uma religião de massa. Agora, não vou deslegitimar, né, o valor, e eu digo, eu não teria nenhum posicionamento que respeitasse o esforço que está sendo feito de evangelização para atender demandas e sensibilidades religiosas do povo brasileiro, que é radicalmente religioso, mas gosta de uma diversidade na sua forma de viver a religião. Só para terminarmos esse quarto e último bloco, eu queria que falasse um pouco sobre religiosidade popular. Afinal de contas, faz parte da sua temática, do seu foco, né? E atenção, como seria essa religiosidade popular? Eu vejo a religiosidade popular, tem muitos estudos sobre isso. Nos anos 80, aliás, depois de Medellín, em 68, os bispos da América Latina pediram para os estudiosos aprofundarem o fenômeno da religiosidade popular, porque viam como uma mistura de superstição e fé e tudo mais. Esse é o pressuposto. Mas os estudos foram pluridisciplinares, né? Sociologia, psicologia, teologia, filosofia, enfim. Todos esses estudos acabaram dando um panorama um pouco mais complexo daquilo que a gente chama religião popular, ou religiosidade popular. Eu prefiro chamar religiosidade porque não é uma religião constituída, é uma expressão da fé que entra no imaginário das religiões
mas não coincide com nenhum deles. Então, a religiosidade popular ela é uma experiência muito arraigada na cultura, nas situações de vida, e que a fé brota numa expressão não aprendida às vezes, ou não muito atualizada. Ela pode voltar, né? Então, o Brasil teve uma evangelização cristã, católica predominante, barroca. Então, esse imaginário ibérico, né, era muito vasto, né, de imagens, de santos, de procissões, de cantos, de benditos. Então, isso fazia a vida da religiosidade popular. Mas houve um encontro também com a religiosidade indígena, que não tinha direito de cidadania, mas estava presente. Houve também a influência forte do africano que foi escravizado e que não, dentro daquela situação não podia deixar de clamar a Deus, né, que o socorresse, mas dentro das matrizes africanas. Então, a religiosidade popular, quando eu falo de religiosidade popular, essas matrizes, elas se encontram e elas não têm, elas jogam influências diferentes, né, e elas compõem algo que é incontrolável, porque faz parte de uma matriz mesmo cultural. E aí eu digo que a partir dessa matriz cultural surgem opções de fé, de manifestação oficiais, mas que essa matriz, de certa forma, ela permanece. Então, isso explica um pouco o pentecostalismo brasileiro, o neopentecostalismo, porque ele está cheio de imagens que não, cheio de símbolos, sinais que são da religiosidade popular e são impensáveis nos Estados Unidos. Mas assim também em toda a América Latina, todas as culturas dos países, a religiosidade popular é aquela que permite aprender, até aderir a uma religião oficial proposta, sem perder tudo que você traz de bagagem existencial cultural. Então, é uma riqueza muito grande para o Brasil e talvez a gente não tenha estudado suficientemente, ou, sobretudo, a gente não tenha ainda valorizado a oportunidade que a religiosidade popular oferece para uma evangelização um pouco mais enculturada, uma evangelização que é um verdadeiro encontro de culturas, né, de sentimentos, de expressões, de experiência de fé, que a Bíblia é o melhor acervo que nós temos. Então, se a Bíblia é tão diversa nas suas expressões, a Bíblia é cheia de religiosidades populares, mas que foram sendo incorporadas, foram sendo transformadas a partir do encontro com outros povos, com outras culturas e até com religiões dominantes. Olha, eu queria agradecer uma conversa longa, né, com o padre Pedro Rubens, atual reitor da Universidade Católica de Pernambuco, e basicamente dizer para ele que eu acredito que para mim, para o grupo, para vocês que vão assistir, foi uma conversa muito rica, muito legal. Eu acho que vale a pena refletir sobre ela. Muito obrigado, Padre Pedro. Eu que agradeço. Agradeço ao senhor pelo convite, né, e a oportunidade de tentar falar de temas que não são simples e nem estão sob a forma de conclusão, mas sobre a necessidade da gente relançar algumas questões. Perfeitamente. Olha, muito obrigado e não se esqueçam. Guardada certa medida, direito tributário é assim, as pessoas pensam muito diferente, direito financeiro também, mas o fato de pensar diferente não significa dizer que se deva passar por cima do outro ou desconsiderar a opinião do outro, porque normalmente a opinião do outro serve sim para que nós cheguemos a uma opinião mais equilibrada possível. Muito obrigado por quem assistiu.